Se você sempre quis ler a série Robert Langdon, mas não sabia por onde começar, hoje eu vou te ajudar. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Cat, estou muito feliz de estar com vocês. E hoje vou gravar um vídeo muito pedido aqui, que é o vídeo explicando a série Robert Langdon, do Dan Brown. O Dan Brown tá chegando aqui no Brasil esse ano com um livro novo, e isso despertou muita curiosidade em quem não conhecia a série Robert Langdon, em saber um pouquinho mais, mas também muita gente percebeu que já tem 6 livros, não sabe exatamente a ordem, como ler, quando ler. Então hoje eu vou fazer aquele apanhadão organizadinho para vocês, para que não reste nenhuma dúvida. E ao mesmo tempo também eu já relembro as histórias para eu poder ler o livro novo que tá chegando. Então, a série Robert Langdon é uma série que tem 6 livros, todas escritas pelo escritor norte-americano Dan Brown. A série é protagonizada pelo Robert Langdon, que é um simbologista da Universidade de Harvard, e ele é especialista em iconografia de arte, iconografia religiosa, e isto vai permear todas as aventuras dele. O conhecimento que o personagem distribui ao longo dos livros tem muito a ver com o próprio Dan Brown, com a infância e com a vida que ele teve, porque Dan Brown, ele é um homem que ele nasceu dentro de uma família de professores, sempre conectados a universidades, ao ensino, e ele mesmo diz que na família dele, eles tinham muito contato com grupos cristãos, então ele tinha essa parte da religiosidade, ao mesmo tempo em que também ele frequentava muito o ambiente científico. E ele comentou também numa entrevista que os pais deles, eles eram muito viciados em enigmas. Então, desde a infância, ele tinha que resolver enigmas que os pais deixavam soltos pela casa, tipo brincadeiras de Natal, tinha um enigma para desvendar. E isso sempre aguçou a mente dele, a curiosidade dele, e essa conexão entre a ciência e a religião que ele tinha na vida pessoal acabou ficando na mente dele. Ele sempre soube muito, sempre pesquisou muito sobre arte e religiosidade, e isso acabou se tornando, digamos, o cerne do Robert Langdon, que é o seu personagem. E isso deu origem, então, aos 6 livros que eu vou comentar aqui com vocês um pouquinho sobre cada um na ordem de publicação. O primeiro livro que apresenta o personagem do Robert pra gente é o Anjos e Demônios, publicado no ano 2000. Pois é, lá se vão 25 anos da publicação dessa belezinha aqui. E nesse primeiro livro a gente vai ter, digamos, encapsulado tudo que vai ser característica do Robert e das suas aventuras a partir desse momento. O Robert, então, ele é um professor solteiro de Harvard, especializado em iconografia, que um dia ele está na sua casa quando ele vai receber um fax. Pois é, um fax, né, gente? Lembra que já faz 25 anos. E esse fax, ele vem com uma foto terrível, bem bizarra, de uma pessoa que parece estar morta. E no peito dessa pessoa tem um símbolo Illuminati. E o Robert, que é o estudioso de iconografia, ele fica muito surpreso, não só por causa da pessoa que tá ali na foto, mas também porque ele sabe que os Illuminatis foram, de acordo com ele, destruídos há muito tempo. Eles não existem mais, eles são uma sociedade que já foi extinta. Então ele fica muito intrigado, porque aquilo ali meio que aponta que não, que os Illuminatis estão vivos, estão por aí. Logo depois ele recebe uma ligação que diz, vou te enviar um avião, você vai entrar nesse avião e você vai vir para a Europa, para o CERN, que é o Centro Europeu de Investigação Nuclear. E ali ele vai encontrar um cientista que vai falar para ele que um dos seus cientistas foi assassinado e que esse cientista, que é o cientista da foto que o Robert recebeu, ele estava fazendo uma pesquisa de criação da antimatéria. Logo depois a aventura vai para Roma, onde está acontecendo um conclave. E ali se diz então que os Illuminatis querem explodir o Vaticano, destruir todo o Vaticano e tudo mais, porque eles são inimigos da Igreja Católica. Então essa primeira aventura, ela já mostra ali pra gente quais vão ser as características que o personagem vai ter a partir daí. É sempre uma aventura, uma corrida contra o tempo, embates entre ciência e religião, e o Robert vai estar sempre acompanhado por uma mulher muito bonita, muitíssimo inteligente, que vai ajudar ele ali a desvendar os mistérios. E depois esse livro foi adaptado em 2009. O segundo livro a ser publicado foi o mais famoso de todos, que é o Código da Vinci. Segue ali uma tradição de livros que não são o primeiro livro do autor, mas que tornam ele famoso, né? Ele foi publicado em 2003, se tornou um sucesso instantâneo e dá pra gente entender por que isso aconteceu quando a gente lê. Eu li esse livro na época da publicação e eu lembro da loucura que foi esse livro e como ele foi recebido pelas comunidades literárias. E até hoje ele é um dos livros mais vendidos do mundo. Que eu acho que o segredo
esse sucesso todo tem a ver porque ele fala de alguns assuntos que despertam muita curiosidade e também muita controvérsia. Ele vai falar aqui sobre a vida privada de Jesus Cristo, se ele teria, que ele teria tido ali um relacionamento com Maria Madalena. E outro ponto central aqui da narrativa é a busca pelo Santo Graal. Então tem dois assuntos aqui que são assuntos que geram muito debate, muitas histórias de conspiração. Então é claro que quando isso aqui caiu na mídia foi um bafafá. Nesse livro aqui o Robert ele vai para Paris, ele vai para o Louvre, porque o curador do Louvre vai ser encontrado assassinado e na cena existe uma mensagem criptografada endereçada ao Robert que precisa desvendar. Nesse livro ele vai ter a ajuda da Sophie, que é uma criptóloga ali de Paris, que vai trabalhar junto com ele para desvendar todos os enigmas que vão aparecendo pelo caminho. E você consegue entender, quando você lê esse livro, por que ele se tornou tão famoso, porque ele é um livro que ele extrapolou a ficção. É muito difícil um livro de ficção extrapolar essa parede a ponto de as pessoas lerem e acreditarem que tudo que está aqui é real, realmente aconteceu do jeito que está escrito. Na época do lançamento, foi um furor tão grande que as pessoas começaram a viajar para Paris para frequentar os lugares citados no livro em busca das pistas que ele havia colocado na história. E depois esse livro gerou várias outras cópias, livros muito parecidos, documentários, filmes que falavam sobre a questão do Santo Graal, de Maria Madalena, do relacionamento dela com Jesus. Foi um livro que realmente extrapolou o próprio tamanho. E também é o livro que até hoje, dos livros que ele escreveu, ele é o livro que ele é mais debatido e recebido com críticas diferenciadas entre historiadores e religiosos. E ele foi adaptado em 2006. O terceiro livro foi publicado em 2009, que é O Símbolo Perdido, e dessa vez a aventura do Robert vai se passar em Washington. E aqui o ponto de teorias da conspiração vai ser os maçons. O Robert vai ser convidado para uma palestra de um conhecido dele em Washington. Quando ele chega lá, ele vai descobrir que na verdade era tudo uma mentira, ele foi enganado. E o Solomon, que era esse pesquisador, desapareceu. A partir daí ele vai empreender uma aventura por todos os marcos da capital dos Estados Unidos, que tem a ver com a maçonaria, para tentar desvendar o mistério. Ele vai ser acompanhado aqui pela Catherine, que também é uma cientista, e esse livro traz então esse mapeamento da capital dos Estados Unidos através das suas artes e dos seus monumentos históricos para tentar desvendar todo o mistério que está por trás dessa história. Curiosamente, esse livro não foi adaptado para filme, ele virou uma série em 2021 e na época o próprio Dan Brown falou que esse livro ele era muito difícil e custoso de adaptar, por isso na época o filme não seria feito, até que lá em 2021 parece que conseguiram organizar as negociações e saiu a série. Eu acho que a série só tem uma temporada, não seguiu adiante, mas fica a dica se você quiser assistir. Próximo livro é Inferno, que saiu em 2013 e particularmente é um dos livros que eu mais gosto da série inteira, porque ele se passa principalmente em Florença, vai ter ali a ver com os mistérios de Dante Alighieri e eu sou apaixonada por Florença, eu acho que é uma das cidades mais lindas do mundo. Então esse livro pra mim foi simplesmente o melhor. E esse livro ele já começa assim, ó, no pico da adrenalina, porque o Robert acorda em um hospital em Florença, sem memória de acontecimentos recentes. A parceira de aventura dele vai ser a médica que vai estar tratando ele no hospital, que se chama Siena. E o mistério aqui que o Robert vai ter que desvendar tem a ver com Dante Alighieri e a Divina Comédia. O objetivo do vilão da história é claro que é destruir a humanidade, então o Robert tem que correr contra o tempo, andando de forma alucinada através dos marcos históricos, arquitetônicos e de arte de Florença, seguindo as pistas de Dante Alighieri na Divina Comédia. Eu acho que essa mistura de literatura com arte foi o que me fez gostar mais desse livro. Eu lembro que eu achei a história simplesmente deliciosa de pesquisar, de ir atrás das imagens, das artes, foi muito incrível e foi o livro que despertou em mim a vontade de estudar um dia e de ler a Divina Comédia. E esse livro virou filme em 2016. Depois nós temos o quinto livro, que é o Origem. O Origem saiu em 2017 e vou confessar pra vocês que de toda a série é o que eu menos gostei, e a aventura que se passa em Bilbao, na Espanha. Nesse livro, lá vai o Robert de novo assistir uma palestra. Já perceberam que palestra ali é o ponto fraco dele e também é onde ele se mete em confusão. Pois então, o Robert vai lá para assistir essa palestra desse bilionário futurista que tá falando ali sobre inteligência artificial. Pois é, esse é o ponto central desse livro. E o cara meio que quer responder aquela famosa pergunta de onde viemos, para onde vamos, esse é o tema da palestra dele. Mas ele vai ser, adivinha, assassinado e o Robert vai se ver ali em meio a uma aventura mais uma vez. E claro que nós teremos uma belíssima mulher, muito inteligente também ao lado dele nessa aventura, que é a Umbra Vidal. A Umbra, inclusive, se não me falha a memória, nesse livro ela faz parte da família real espanhola. E tudo em relação a esse livro, o mistério tem a ver com inteligência artificial. Eu acho que talvez foi por isso que ele não foi meu favorito. Ele falava menos de arte, de arquitetura, apesar de que a gente vai
vai passear por Barcelona, vai passear ali por outras cidades espanholas, e o Robert vai falar um pouco sobre a arte desses lugares, mas não é o foco, aqui tá mais para um lado científico. Aí eu lembro que eu gostei do livro, mas eu não tinha amado o livro, sabe? Exatamente porque ele tinha esse lado um pouco mais de tecnologia e não tanto de arte e história. E por último, temos então o novo livro, que é O Segredo Final, que está saindo agora em 2025. Esse livro vai se passar em Praga, na República Tcheca, e adivinha o que o Robert vai estar fazendo? Pois é, ele vai assistir uma palestra. Dessa vez ele vai assistir uma palestra da sua amiga Catherine Solomon, que esteve lá na Terceira Aventura, é uma personagem que vai voltar. E a Catherine está para publicar um livro que dizem que vai abalar muito a humanidade, ou seja, aquela coisa maluca de sempre, quando no meio dessa situação toda uma pessoa será assassinada e a Catherine vai sumir. E lá vai o nosso cavaleiro da iconografia, Robert Langdon, tentar desvendar esse mistério e salvar a mocinha dos vilões. E pelo que eu entendi da sinopse, esse livro então vai falar um pouquinho sobre o embate entre ciência e misticismo. E vai falar um pouquinho sobre a cultura e a mitologia eslava. Então esses são, na ordem, todos os 6 livros da série Robert Langdon, para você ir acompanhando tudo certinho. Se fala muito sobre o fato de que o Dan Brown tem uma fórmula que ele repete em todos os livros, né? Lá vai o Robert na palestra, daí alguém é morto, e tem uma pista e tal. E sim, o Dan Brown é uma pessoa que ele encontrou uma fórmula que ele repete, ele só muda ali os elementos e tal, mas é uma fórmula que dá certo, porque ela desperta a curiosidade no leitor. É impossível você não querer terminar um livro dele para descobrir tudo. E para mim, a coisa mais legal dos livros do Dan Brown, claro, ele tem muita coisa que é invencionice, ele usa de vários artifícios que certificam o seu objetivo, ele manobra ali a narrativa, ele manobra as obras de arte, ele manobra a história para que seja coerente com a narrativa dele, o que é um escritor de ficção faz, né? Mas a coisa que eu mais gosto nos livros dele, que sempre desde o primeiro livro que eu li, é que ele é um autor que ele sempre me fez pesquisar muito. Desde os primeiros livros que, né, a gente não tinha celular para ficar procurando coisas, tinha que conseguir um computador para ir buscar as informações. Eu lembro que eu anotava o nome dos quadros, os monumentos, os prédios históricos, e depois eu ia pesquisar tudo, porque aquilo despertava a minha curiosidade e eu precisava ver. Eu precisava ver a obra de arte, eu precisava ver o quadro que ele estava falando. E aí, pesquisando tudo, você acabava descobrindo mais coisa ainda. E eu lembro que sempre foram livros que eles expandiram o meu conhecimento, né? Foi um conhecimento que nasce da ficção do Dan Brown, mas expandia sempre o meu conhecimento e eu ia aprendendo mais coisas conforme eu pesquisava. Então, pra mim, essa é uma das coisas que eu mais gosto na ficção, no geral, é quando um livro de ficção, ele extrapola um pouquinho essa barreira e ele acaba fazendo você ir atrás de informações que você não tinha, que você não conhecia. Eu acho que isso é sempre positivo. Esse exercício imaginativo, esse exercício de curiosidade é uma coisa fantástica, não importa se o autor usa ou não uma fórmula, se ele consegue despertar no leitor isso, essa noção de que existem mais no mundo, existem coisas que eu nunca vi, que eu quero conhecer, eu acho isso simplesmente fantástico. E você sempre pode contar com os livros do Dan Brown para fazer isso. Estou agora no aguardo, no dia que eu estou publicando esse vídeo para vocês, o último livro dele está para sair, eu ainda não tenho em mãos, mas espero ler logo para comentar com vocês. E eu tô doida para fazer muitas pesquisas e descobrir mais sobre a República Tcheca, sobre a mitologia eslava. Quem sabe o que é que eu vou aprender com esse livro novo. Espero que tenha sido um vídeo legal, que vocês tenham tirado as dúvidas de vocês, que agora vocês saibam certinho a ordem de leitura. Os livros estão listados aqui embaixo, tá? No box de descrição para vocês darem uma olhadinha. E é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. Eu adorei gravar para vocês. Beijão! A gente se vê no próximo vídeo.